Olá, vamos iniciar agora o nosso estudo com álgebra. Álgebra, para que serve a álgebra na sua vida? Ela vem para generalizar situações, as fórmulas que você estuda em matemática, em física, química, as situações problema, os dados estatísticos em todo o mundo, seja no campo social, político, cultural. Então, a álgebra, ela vem com uma grande importância na sua vida. Então, vamos começar primeiro relembrando o que é álgebra através de uma brincadeirinha, tá bom? Então, tem aqui uma brincadeirinha. Pense em um número inteiro positivo. Some este número seus 4 números consecutivos. Divida a soma obtida por 5, subtraia 2. Que número você encontrou? Então, eu pensei nesse número que está aqui escondidinho, que eu vou mostrar agora. Então, eu pensei no número 3. Some este número seus 4 consecutivos. Então, 3, o consecutivo de 3 é 4, que o consecutivo de 4 é 5, o consecutivo de 5 é 6 e o consecutivo de 6 é 7. A soma dá 25. Divida a soma obtida por 5. Então, se eu pegar a soma obtida anterior e dividir por 5, 25 por 5 dá 5. Subtraia 2. 5 menos 2 vai ser igual a 3. Que número você pensou? Eu pensei no número 3. Prove com álgebra que o resultado é o número que você pensou. Então, sempre que você fizer essa brincadeirinha aqui, toda vez que você pensar em um número, de acordo com essas operações, você sempre vai ter como resultado o número que você pensou. Ah, é? E como é que eu vou provar isso? Vai provar usando a álgebra. Esse número aqui, que você está vendo que é conhecido, vai ser substituído agora por uma letra. Essa letra vai representar qualquer número inteiro positivo. Então, eu vou colocar a resolução aqui e você vai olhando na sequência, tá? Pense em um número inteiro positivo. X, que é o mais comum, vocês adoram X, né? Some esse número seus quatro números consecutivos. X mais 1, o consecutivo de x mais 2 é o consecutivo de x mais 1, porque o consecutivo de um número inteiro, para achá-lo, basta acrescentar a unidade ao número. Por exemplo, 3. Acrescenta unidade a 3, você encontra 4. 4 é o consecutivo de 3. No caso agora, usando a álgebra, eu tenho uma incógnita x. O consecutivo de x, já que eu não sei quanto é x, vai ser x mais 1. É só acrescentar unidade ao número anterior. Por isso que tem aqui esses 4 números consecutivos. Somando, nós já temos essa experiência, vai dar 5x mais 10, tá bom. Divida a soma obtida por 5. Então, a soma 5x mais 10 vai aparecer dividida por 5, que temos como resultado o x mais 2. Por que nós encontramos isso? Um dos caminhos é a propriedade distributiva da adição em relação à divisão. Geralmente, a gente é muito acostumado a fazer a distributiva da adição em relação à multiplicação, mas vale também para a divisão. Então, 5x dividido por 5 dá x, mais 10 dividido por 5 dá mais 2. Esse é um dos caminhos. Ok. Depois, está pedindo para subtrair 2. Então, se você pegar x mais 2 e tirar 2, vai ficar x. Então, o número que você encontrou, x. O número que você pensou é o número que você encontrou, tá bom? E aqui está uma forma genérica de provar que essa realidade é sempre certa. O número que você pensou é o número que você vai encontrar devido a essas operações. Vamos fazer mais uma brincadeirinha. Brincando com álgebra, tá? Vamos lá. Agora veja só, eu pergunto assim: qual é a quantidade de estrelas do quinto T, do centésimo T e do enésimo T? Bom, eu dei aqui a figura 1, tem esse formato, as estrelas estão dispostas com esta configuração.
Na figura 2, elas estão escritas desta forma, na forma de T. Na figura 3 também. Agora eu pergunto para vocês, quantos T's tem a quinta figura? Então, dê uma pausa aí, tente fazer a questão e depois você volta para ver a resolução, tá? Eu vou resolver. Há várias formas de resolver, eu vou resolver desta forma, olhe para cá. Observe que todas têm estrutura de um T e eu vou colocar aqui essa bolinha na estrela do meio. Olha o que acontece. Eu vou ficar do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito e abaixo dessa bolinha com a mesma quantidade de estrelas. Então, na figura 1, tomando como referência o lugar desta bolinha, eu vou ter à esquerda, à direita e abaixo a quantidade de estrelas correspondente ao número da figura. Observe a figura 2 se esse raciocínio não se repete. Vou tomar a estrela central esta. Na figura 2, eu tenho duas estrelas à direita, à esquerda, à direita e abaixo. Veja se isso se repete na figura 4. Eu tenho, na figura 3, eu tenho 3 estrelas à esquerda, à direita e abaixo deste círculo. Agora, então, você já deduziu quantas estrelinhas tem na figura 5. Por quê? Porque se eu coloco essa bolinha aqui, substituindo a estrela central, eu já sei que à esquerda deste círculo, eu vou ter quantas estrelas na figura 5? Eu vou ter 5. Quantas à direita? Eu vou ter 5. Quantas estrelas abaixo desse círculo? Eu vou ter 5. Então, você já deduziu, você já é capaz de dizer quantas estrelas tem qualquer configuração, qualquer figura que eu lhe pedir de qualquer número. Aqui, por exemplo, como ela não é muito grande, eu a trouxe pronta. Então, deixa eu deletar aqui e olha para cá. Ela prontinha aqui para você, tá vendo? A figura 5. Pronto. Agora, a centésima figura, nós vamos ter quantas estrelinhas? Ah, tá bom. E aqui, quantas estrelinhas tem? Olha, aqui tá faltando uma. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui faltaram mais 2. Vamos colocar mais 2 estrelinhas. Senão está errado. Pronto, vamos lá. Agora a centésima figura. Como vai ficar a centésima figura? Vamos tomar essa bolinha aqui, que está fazendo o papel dessa estrelinha do meio. E eu já sei que a centésima figura, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter 100 estrelinhas à esquerda, 100 estrelinhas à esquerda da bolinha, 100 estrelinhas à direita e 100 estrelinhas abaixo. Ou seja, quantas estrelas eu vou ter ao todo? 100 mais 100 mais 100, 3 vezes 100, mais uma bolinha. 3 vezes 100, 300, mais 1, 301. Aqui também eu não determinei a quantidade de estrelas. 5 vezes 3, porque é 5, mais 5, mais 5. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Agora, quando eu me refiro a esse enésimo termo, o que quer dizer esse negócio de enésimo termo? Essa palavra enésimo quer dizer uma figura de número n, é a generalização da figura, porque se você encontra uma fórmula, uma estrutura para achar o número de estrelas para qualquer valor de n, ou seja, para uma figura de número 10, de número 20, de número 30, de número 1000, de número 1.000.000, você está generalizando a situação. Então, por exemplo, o número de estrelas do enésimo T. Esse enésimo T, eu vou ter o quê? Usando a álgebra, eu vou ter
N e estrelinhas. Esse N faz o papel de qualquer valor desconhecido, é o enigma da questão. Pode ser X, N, Z, T. Eu chamei de N por causa do enésimo para facilitar. Então, essa estrelinha que está no meio, à esquerda dela, eu vou ter N estrelinhas. À direita dela, N estrelinhas. E abaixo dela, N estrelinhas. Eu lhe pergunto, qual é o número de estrelas dessa figura, ou seja, do enésimo T, da enésima figura? A fórmula vai ser igual a Q, vai ser 3 vezes N, N mais N mais N, 3 vezes N mais uma estrelinha, que é esta daqui do meio, ok? Vamos agora entrar em álgebra propriamente dita. Bom, até então nós trabalhávamos com quadrado, com área, perímetro, as medidas conhecidas. Com as medidas conhecidas. Agora, essas medidas não são conhecidas. Preste atenção o que é que vai acontecer aqui. Vamos fazer de conta que aqui é a parede do meu quarto, uma das paredes, e eu quero pintar essa parede que é branca, eu quero pintar de lilás. Não vou criar a parede do meu quarto não, pela situação que eu vou criar aqui. A parede do meu banheiro. E eu vou querer recobrir esta parede com essas pedras aqui, com esses ladrilhos, de modo que ela fique desta cor. Só que agora você não tem a medida desta pedra, das dimensões. Você tem que uma dimensão é A outra dimensão é A, porque se trata de um quadrado. E aí, como é que você vai fazer? Bom, a gente tem que ter alguma referência. Eu trouxe aqui os ladrilhos com o rejunte preto. E esses ladrilhos, essas pedrinhas, ó, dá para você generalizar a situação. Preste atenção no que está acontecendo. Olha para cá. Eu lhe pergunto, em primeiro lugar, quantas pedrinhas dessa serão necessárias para cobrir esta parede inteira, para que ela fique lilás, toda dessa cor? Qual é a conta que você faz? 5 vezes 5. Você cobre a região toda com esta pedrinha. Tá bom. Então, se eu lhe perguntasse quantas pedrinhas dessa vão cobrir essa região, você vai dizer que são 25. Tá. Agora eu lhe pergunto, qual é a expressão algébrica que representa a área dessa parede revertida, toda ela com esses ladrilhos, com essas pedras? O primeiro passo é descobrir a área de cada pedra. Então, a área desta pedra, deste ladrilho, é igual a vezes A. Conhecimento anterior que nós já estudamos, a área de um quadrado. A vezes A dá A ao quadrado. Conserva a base, somos expoentes. Propriedade, potência, mesma base. Bom, uma pedra, a sua área é A ao quadrado. Como eu vou precisar de 25 pedras, a área vai ser 25A ao quadrado. 25A ao quadrado. E para a gente aproveitar aqui o fio da meada, eu lhe pergunto também o perímetro. E o que é perímetro? Você lembra? O perímetro é o contorno de uma figura. O perímetro de uma figura é a medida da sua extremidade, do seu contorno. Ah, então tá bom. Como é que eu vou achar a medida deste contorno? Preste atenção. Vou colocar aqui uma situação desse tipo. Aqui tá faltando essa, só para você prestar atenção. E eu lhe pergunto, esta medida daqui para aqui, ó, vale A, não é? E eu lhe pergunto, quantos As tem de lá do topo da figura até o chão? Essa medida aqui, deixa eu colocar o quadradinho para você lembrar. Essa medida aqui, ó, essa medida verdinha é A.
Então, eu tenho A mais A mais A mais A mais A. Então, qual é a expressão algébrica que representa a medida do lado do quadrado em função de A? A medida é 5A. Como se trata de um quadrado, cada lado dele vai ter como medida 5A, unidade de comprimento. Não falei centímetro, metro, 5A. Cada lado vale 5A. Agora eu pergunto para você, como é que eu acho o perímetro deste quadrado, cujo lado mede 5A? São 4 lados medindo 5A. Então, um dos caminhos basta fazer 4 vezes 5A. Eu poderia somar 5A mais 5A mais 5A mais 5A. Preferi fazer assim. E o que é que a gente pode multiplicar? Não se esqueça que 5A é 5 vezes A. Eu vou multiplicar, um momentinho, vou multiplicar 4 por 5. E quanto é 4 vezes 5? 20. Qual é a expressão algébrica que representa o perímetro desta parede, deste quadrado? 20A. Unidade de comprimento, que a gente não vai colocar aqui nada para não confundir com a letra da questão, a variável, ok? Vamos para mais uma situação. Observe essa situação agora. Fique bem atento. Aqui é um cubo e eu lhe pergunto, quantos cubinhos laranjas cabem no cubo azul? Eu também não tenho as medidas numéricas desse cubinho laranja. E eu quero saber quantos dele cabem aqui dentro. Quantos deles são necessários para cobrir essa região, esse espaço todo aqui dentro? Quantos? Eu tenho que ter uma referência. Então, para facilitar a sua vida, eu trouxe a referência. Na altura eu tenho quantos? Perfeito. Nessa altura, cabem 4. Como se trata de um cubo, nas 3 dimensões, altura, largura e o comprimento também vão caber 4, porque essa figura é um cubo. Eu estou informando isso, o cubo azul. Então, tá bom. Para facilitar a sua vida, eu trouxe aqui o cubo todo divididozinho, todo dividido. E a divisão é exatamente esse cubo. Vou encaixar aqui nesse, tá? Para visualizar melhor. Porque quando se trata de 3D, a lateral fica meio confusa. Então, olhe para cá. Me pergunto, quantos cubinhos desse cobrem essa caixa azul? Agora dá para você contar, porque eu coloquei todos aqui desenhados, todos. A altura dessa você já está respondendo, não é? Qual é o volume? Antes de eu responder, você dá uma pausa e responde antes de mim. Veja o volume, tá horrível a letra, mas vai assim mesmo. Então, vamos lá. Quantos cubinhos? Qual foi o cálculo? 4 no comprimento, 4 na largura, 4 na altura. O volume vai ser 4 vezes 4 vezes 4. 4 ao cubo. É por isso que o 3, quando está no expoente, ele pode ser chamado também de cubo, porque esse valor ao cubo representa o volume, ok? 4 ao cubo é igual, que não é o volume no caso, eu estou perguntando quantos cubinhos. Deixa eu consertar aqui, para não ter que pagar tudo de novo. Então, a sua resposta da questão 1, da pergunta 1, é 4 elevado ao cubo. Eu também vou melhorar, que ficou muito feio. É 4 elevado ao cubo. E 4 elevado ao cubo, que é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Então, a resposta da pergunta 1 é 64 cubinhos laranjas cobrem esse cubo azul. Agora, a pergunta 2. Qual é a expressão algébrica que representa o volume dessa caixa azul? Bom, preste atenção.
Para determinar o volume dessa caixa azul, eu sei que eu preciso de 24 cubinhos desse. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que achar o volume, agora sim. Você tem que achar o volume de uma caixa dessa. Como é que eu calculo o volume dessa caixa? Eu vou fazer o produto das três dimensões. C vezes C, dá C ao cubo. Conserva a base, somos expoentes. C ao cubo. Como eu preciso de 64 cubinhos desse, como foi analisado na pergunta 1, a minha resposta para a pergunta 2, se um cubinho desse tem volume C ao cubo, 64 cubinhos desse vão ter, que vai dar que volume? Basta você fazer 64 vezes C cubo, ou simplesmente 64C ao cubo, ok? Essa é a expressão algébrica que representa o volume dessa caixa azul, tá bom? Então, vamos lá. Continuando o estudo de álgebra, olha o que eu trouxe aqui para vocês. Já trabalhamos com área e perímetro de quadrado, triângulo, paralelogramo. O que é que eu estou pedindo agora? Eu dei as dimensões desconhecidas, todas as expressões algébricas. E eu pergunto para você representar, por meio de uma expressão algébrica, o perímetro e a área das respectivas figuras. Então, essa figura aqui é um quadrado cujas dimensões medem 2A e o perímetro a gente já estudou. Essa dimensão também é 2A, essa dimensão também é 2A, e para achar o perímetro, que é a medida do contorno, basta somar todos os lados. Como todos são congruentes, têm a mesma medida, basta fazer 4 vezes 2A. O que é que eu posso multiplicar aqui? 4 por 2 vai dar 8A, ok? E a área de um quadrado, como é que eu acho? Lado vezes lado é o lado ao quadrado. Eu preferi, por enquanto, escrever 2A vezes 2A. 2 vezes 2, 4. E A vezes A ao quadrado, porque A vezes A, você conserva a base e somos expoentes. É a multiplicação de potência de mesma base. Estão relembrando? Então, vamos lá. Neste triângulo, que inclusive ele é um triângulo retângulo, ok? Então, vamos lá. Se o triângulo é retângulo, os lados perpendiculares, aqueles que formam 90 graus, um serve de base e o outro serve de altura. E uma coisa que eu vou falar agora, não importa a posição do triângulo, não. Não importa a posição. Se eu tenho dois lados perpendiculares, um serve de base e outro de altura, ok? No caso, Então, isso é para você ficar bem atento, atenta, que o que vai lhe dizer o que é a base e a altura relativa a essa base é onde está o ângulo reto. Você tem que olhar para os lados que são perpendiculares. Como é que eu acho a área desse triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, eu escrevi base vezes altura dividido por 2. Se você não quiser colocar esse pontinho aqui, você pode botar simplesmente 3A ao quadrado B sobre 2, certinho? Pronto. Então, vamos agora para o paralelogramo. Já vimos que a sua área é o comprimento vezes a altura. E já está escrito aqui, eu não sei porque eu deixei aí, à vista. Então, vai ficar 3 vezes 5x, dá quanto? Responda antes de mim. Certo, 15x. Agora sim, todo esse trabalho, esse percurso, essa viagem algébrica para a gente chegar a isto aqui. Agora, pessoal, nós vamos mergulhar no estudo de álgebra. Nós vamos falar agora sobre monômios. Quando você chegar no nono ano, no primeiro, tudo você vai estar trabalhando com essas expressões algébricas. Todas as situações, problema,
vão recorrer a uma expressão algébrica chamada monômio, polinômio, fração algébrica. Vamos falar de monômio, vamos aos poucos. Veja só, nós trabalhamos com as questões anteriores, nós encontramos uma expressão na situação problema 8A, encontramos um resultado nas situações anteriores, 15x, encontramos um resultado assim, um deste, pronto. Essas expressões que eu sinalizei aqui, essas expressões algébricas, todas são chamadas de monômios. Essas que eu deixei aqui do lado não são monômios. Estas não. Elas não são monômios. Então, vamos conversar. Qual é a definição? Quando é que uma expressão algébrica é chamada de monômio? Deixa eu escrever mais pertinho aqui para estar dentro da... Vou botar aqui do lado. Para estar dentro da gravação. Pronto. Monômio ou termo algébrico é uma expressão algébrica caracterizada por uma multiplicação entre números e letras, em que o expoente das letras são números naturais. Isso é definição. Definição você toma como verdade e você não precisa provar. Então vamos lá. 8A é uma multiplicação entre número e letra. 8 vezes A. 3A ao quadrado B sobre 2 é uma multiplicação entre números e letras, porque esse 3A ao quadrado B sobre 2, ele pode ser escrito desta forma também, 3 meios de A ao quadrado B. Eu só fiz separar os números das letras. Pronto. 15x e 4A ao quadrado tem uma multiplicação entre o número e a letra. Qual é a outra definição? É que o expoente das letras, das incógnitas, das variáveis, tem que ser números naturais. Então eu descartei essa possibilidade aqui, porque apesar dessa expressão algébrica ser um produto, o expoente da letra é negativo. Se eu resolver isso aqui, deixa eu logo adiantar, 4 vezes x elevado a menos 1, a gente não já entende isto aqui com uma leitura, o inverso de x, não vai ficar 1 sobre x? E como é que eu multiplico duas frações? Qual é o denominador do 4? Não é 1? E na multiplicação de frações, não é numerador vezes numerador e denominador vezes denominador? Então, você já sabe porque A1, esse exemplo, não é um monômio. E agora você já sabe porque esse daqui também não é um monômio. Porque ele apresenta, incógnita no denominador. Quando eu resolvi esse expoente negativo do x, o x foi para o denominador. E aqui eu tenho uma expressão com uma incógnita também no denominador. Então, expressões algébricas que têm incógnita dos denominadores não são monômios. E você já sabe de onde vem essa incógnita. Por que ela está no denominador? Porque ela vem de um expoente que não é um número natural. Então, descartei essa e esta. Então, teve incógnita no denominador, não é monômio, certo? Essa expressão aqui também não é monômio. Por que ela não é monômio? Porque para ser monômio, eu tenho que ter apenas uma multiplicação entre número e letras ou números e letras. E aqui eu tenho uma adição. Então, essa expressão também não é um monômio. E estas não são por quê? Porque eu tenho incógnita dentro do radical. Esse símbolo de raiz, é chamado de radical. Então, toda vez que eu tiver incógnita dentro do radical, essa expressão algébrica não é chamada de monômio. E essas expressões que têm letra incógnita no denominador, dentro do radical, elas têm nomes também? Tem, que não vai ser o caso agora, só mais tarde. Essa expressão também, raiz cúbica de 3x ao quadrado, tem x ao quadrado dentro da raiz.
Então, essa expressão também não é chamada de monômio. Pronto, então ficou claro. O monômio é um produto entre número e letra, ou números e letras, onde o expoente da letra tem que ser um número natural, ok? Então, vamos lá. Vamos estudar mais monômios. O monômio, então, já que é um produto entre número e letra ou números e letras, ele é dividido em duas partes, ok? A parte numérica é chamada de coeficiente numérico. Então, 3/2 é o coeficiente numérico deste monômio. A letra é chamada de parte literal. Litera vem do latim, que significa letra. Então, parte literal é a parte das letras, das variáveis, das incógnitas, certo? Então, vamos treinar um pouco isso aqui. Vamos lá. Eu trouxe uma tabela onde eu tenho um monômio. Quero que você identifique o coeficiente e a parte literal. E vou acrescentar esta aqui, que é o grau, porque mais tarde você vai trabalhar com equações envolvendo esses monômios e para determinar o número de raízes, comparar, você precisa saber o grau. Então, vamos bem devagar. Eu trouxe aqui alguns monômios, tá? Vamos lá, alguns monômios. E antes de eu dar a resposta, você dá uma pausa e responde antes de mim, certo? Vamos lá. Coeficiente 7, parte literal a ao quadrado, grau 2. Depois eu analiso o grau. Fique só prestando atenção ao coeficiente e à parte literal. Vamos lá. Coeficiente 3/8, parte literal m², grau 4. Acho que já dá para você deduzir alguma coisa do grau. Vamos lá. Coeficiente -10. Parte literal, y/6, grau 6. Vou botar aqui essa representação porque eu estou pintando tudo aí. Meu Deus, e esse daqui? Coeficiente, -5/4. Parte literal, x², y². Todas as letras, todas. Se tivesse 10 letras aqui, 10 letras seria a parte literal. E o grau é 5. Ai, meu Deus, e o -b/2? Qual é o coeficiente? Acredito que você deu uma pausa para responder antes de mim. Vou dar a resposta, hein? Vamos ver se acertou. -0,5. Porque na frente do b eu tenho 1 vezes b, que é um elemento neutro da multiplicação. 1 vezes b é o próprio b. Na hora de determinar o coeficiente, você tem que analisar o numerador e o denominador. Então, é -0,5. A parte literal é b e o grau é 1. Agora, fique atento ao grau. Veja só. Observe a parte literal e o grau. O grau de um monômio é determinado pela parte literal. De o que da parte literal? O expoente. Se o expoente da parte literal é 2, o grau do monômio é 2. Se o expoente é 4, o grau é 4. Se o expoente é 6, o grau é 6. Se o expoente é 1, o grau é 1. E aqui, quando eu tiver mais de uma incógnita na parte literal, como eu determino o grau? Você já deve ter deduzido. 2 mais 3, 5. Certinho? Agora, antes de continuar, deixa eu fazer uns questionamentos para vocês. Eu vou colocar aqui um monômio. 0x. Eu lhe pergunto, é um monômio, é uma multiplicação entre um número e a letra, e o expoente do x é 1. Qual é o coeficiente? 0. Qual é a parte literal? X. E qual é o grau? 1. Esse monômio, cujo coeficiente é 0, ele é chamado de monômio nulo.
Então, todo monômio que tem coeficiente zero é chamado de monômio nulo. E deixa eu fazer só um questionamento para vocês. Vem cá. Isso aqui, essa expressão algébrica, 4x, estou falando do x porque x é mais familiar para vocês. 4x elevado a zero. 4 vezes x elevado a zero. É um monômio? Responda aí para mim, o que é que você acha? Sim ou não? É um monômio. O x, diferente de 0 elevado a zero, vai dar 1, que a gente já estudou isso. E 4 vezes 1 vai ser igual a 4. Então, todo número real pode ser chamado de termo algébrico, de monômio? Sim, sim, mas ninguém vai falar o monômio 4, ninguém fala isso. Mas é bom você reconhecer. E qual é o grau desse monômio? O grau desse monômio, o grau de qualquer monômio representado pelo número real é zero, porque a incógnita, para ela desaparecer aqui, é porque ela tem valor 1. Para ela ter valor 1, ela está elevada a zero, ok? Então, um monômio nulo é quando você tem o coeficiente zero. E vimos também que todo número real, estou representando aqui um número inteiro, 4 para facilitar, ele pode ser chamado também de monômio termo algébrico. E o grau dele, de qualquer número real, e o grau dele é zero, ok? Nas nossas lives a gente vai treinar muito isso. Vamos lá. Agora eu vou introduzir um outro conceito para a gente. Você já sabe o que é coeficiente, o que é parte literal, o que é monômio nulo, o que é, como determina o grau de um monômio. Agora eu venho com este negócio aqui, monômio e monômio semelhante. Observe os exemplos que eu estou botando bem devagar. Observe esse exemplo. São semelhantes. 7a ao quadrado e 25a ao quadrado são semelhantes. Também são semelhantes. Menos 3 oitavos m à quarta e menos m à quarta. Também são semelhantes. Também são semelhantes. Também. Eu lhe pergunto, o que são monômios semelhantes? Dê uma pausa antes de eu responder e tente fazer uma conclusão, uma inferência aqui. Monômios semelhantes são monômios que têm a mesma parte literal. A ao quadrado é a parte literal aqui, A ao quadrado é a parte literal aqui. M à quarta, coeficiente 3 à quarta, ou 3 oitavos. Parte literal M à quarta. Coeficiente, qual é o coeficiente? Responda antes de mim. Coeficiente aqui, minha pró, é menos 1. O 1 não aparece porque ele é o elemento neutro da multiplicação. Coeficiente aqui é menos 1. Agora, qual é a parte literal? M à quarta. Coeficiente menos 10, parte literal y à sexta. Coeficiente, qual é o coeficiente aqui? 2 quinzeavos. Não se esqueça que tem que olhar para o numerador e o denominador da fração. E a parte literal y à sexta. Logo, eles são semelhantes, têm a mesma parte literal. Aqui também x ao quadrado y ao cubo, x ao quadrado y ao cubo. Qual é o coeficiente aqui? Já analisamos. O coeficiente é menos meio. A parte literal é B. A parte literal é B. Então, monômios semelhantes, para a gente fechar, são monômios que têm a mesma parte literal. Agora, deixa eu fazer um questionamento que sempre tem que ter, senão não tem graça. Vem cá. Esse monômio é semelhante a este? Eles têm a mesma parte literal? Antes de eu responder, dê uma pausa e responda. Já vou responder. Sim, porque você sabe que aqui é a mesma coisa que 5 vezes x vezes y, 23 vezes y vezes x.
e a ordem dos fatores não altera o produto. Y vezes x é a mesma coisa que x. X vezes y é a mesma coisa que y vezes x, certinho? Então, eles são semelhantes, sim. Vamos agora a um treinamento, tá? Vamos lá. Exercícios com monômios semelhantes. Os monômios são semelhantes. Eu já afirmo que eles são semelhantes. E eu lhe pergunto, determine o valor da expressão x mais y dividido por 2. Então, vamos lá. Como é que eu determino esse valor? Se eles são semelhantes, eu já sei que eles têm que ter a mesma parte literal. Então, a elevado a x, esse a elevado a x, esse expoente do a tem que ser o mesmo expoente do a neste monômio. Logo, o x vale quanto? 7. B aqui está elevado à quinta. Monômio semelhante tem que ter a mesma parte literal. Então, B neste monômio também tem que estar elevado à quinta, mas só que aqui tem y. Então, eu concluo que o y é igual a 5. Pronto, acabou. Eu já tenho que x é 7, y é 5. Como eu quero x mais y dividido por 2, eu substituí 7 mais 5, 12 dividido por 2, 6, certinho? Agora vamos para a próxima e última, porque você já deve estar cansado. Cansada também. A bola é formada por pentágonos e hexágonos regulares. Quando eu fiz essa questão, eu estava assistindo a Copa do Mundo, eu não me lembro de que ano. A expressão algébrica que representa a medida do lado do hexágono é esta aqui. E o monômio que representa o lado do pentágono é este aqui. Eita! Nessas condições, qual é o valor numérico de A e qual é o valor numérico de Y? Vamos lá. Em primeiro lugar, lembrar o que são polígonos regulares. Polígonos regulares são aqueles que têm todos os lados e ângulos congruentes, com as mesmas medidas. Então, eu quero dizer, no caso aqui, eu vou me referir aos lados, os pentágonos e os hexágonos têm as mesmas medidas de lados, porque são regulares. A expressão algébrica que representa a medida do lado do hexágono, então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos relembrar, né, para quem já esqueceu, o pentágono, os pretinhos são pentágonos, tá? O polígono de 5 lados. Os branquinhos são hexágonos ou hexágonos. O polígono de 6 lados, certo? Então, vamos fazer aqui muitas reflexões. Ok, vamos lá. O lado do pentágono, ele deu o exemplo, ele disse que é quanto? O lado do pentágono é a x elevado ao quadrado, b elevado a 2y menos 3. A x elevado ao quadrado, vou colocar aqui para ficar bem organizadinho. O lado do hexágono, vou botar esse aqui, o lado do hexágono é 5x ao quadrado, b elevado a 11. Deixa eu colocar aqui bem arrumadinho. Tá bom. E eu coloquei desta forma de propósito. Eu lhe pergunto, nessas condições, qual é o valor numérico de A e qual é o valor numérico de Y? Dê uma pausa também. Antes de eu resolver, resolva. Veja só, como os polígonos são regulares, o lado do hexágono coincide, tem a mesma medida do lado do pentágono. Olhe para cá. Esse lado aqui é o lado do hexágono, que também é o lado do pentágono. Ou seja, essas medidas aqui, ó, esses monômios, eles são idênticos, eles não são só semelhantes, não. Eles são iguaizinhos mesmo. Então, como é que eu escrevo essa situação para descobrir o valor de A e o valor numérico de Y? Vamos lá. Eu trouxe aqui a igualdade, a gente já analisou, o lado do pentágono é o lado do hexágono. Então, eu escrevi essa igualdade. Como eles são idênticos, eu vou comparar
O A está multiplicando todo esse contexto aqui. O que está multiplicando todo esse contexto onde tem x e tem b? É o 5. Logo, o A vale 5. Deixa eu escrever. O A é o coeficiente numérico e ele vale 5. A é igual a 5. Agora, preste atenção. O Y, ele está, ó, como expoente da variável B. Só que aqui, deste lado, o expoente de B é 11. O que é que eu concluo, então? Eu concluo que esse expoente pode ser igual a 11. Então, vamos escrever isso para você. E eu já escrevi todinha pronta. O A é igual a 5. 2y menos 3 é igual a 11, porque ambos são expoentes de B. Resolve a equaçãozinha que você está acostumadíssimo. Deixa eu colocar aqui. Eu vou arrumar isso aqui, porque está feio. Apagar o A igual a 5 e organizar para achar o valor de y. A igual a 5 e y é igual a 7, resolvendo essa equação, ok? Pronto. Então, a resposta da questão. Eu quero o valor de A e o valor de y. Esta é a resposta. Um beijo e nós vamos treinar muito, muito, muito esses exercícios nas nossas aulas, em nossas aulas online, ok? Um beijo e até a próxima!